Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a maldição hereditária. Eu quero trazer dois textos para que o vídeo não fique tão longo, para termos uma ideia do que a Bíblia diz sobre esse assunto, irmãos. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a maldição hereditária, ela é tratada, digo para você aí, pelo menos nos últimos 20 anos, algo que vem se passando de geração a geração. Então, as pessoas que pensam dessa forma, elas atribuem os problemas que as pessoas têm na questão de que isso foi herdado do pai, da mãe, né? Então, os pecados, eles foram herdados. E aí vem passando de família, vem passando de geração, e muitos problemas que acometem a vida das pessoas hoje, elas são resolvidas apenas orando, participando de reuniões, de encontros, onde se promete uma libertação desses problemas, quebrando esses laços de maldição que eles dizem que vem de uma herança. Mas vamos ficar com as escrituras, vamos ver o que o texto diz. Então, essa aqui é uma primeira parte que eu quero trazer para os irmãos. São dois textos, nós vamos ler hoje Êxodo e Ezequiel. Tá ok? Então eu coloquei aí na tela para ficar mais fácil para os irmãos compreenderem, e eu coloquei algumas, pelo menos aí no primeiro texto de Êxodo, 3 palavras-chave. Então, Êxodo 20, versos 5 ao 6. Não as adorarás. Aqui o texto, se você ler o contexto anterior aí, 4 versos antes, Deus está dando ao povo, através da sua narrativa, a questão dos deuses, tá bom? A não adorarás a outros deuses, que a Bíblia chama isso de prostituição, tá ok? Então, não a adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, Deus cuidadoso, aquele que cuida, que visito, olha a primeira palavra-chave aí, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja que a narrativa aqui, ela faz um contraponto, que o Senhor, que é um Deus que cuida realmente da nossa vida, né? Ele é um Deus zeloso, ele visita essa iniquidade, ok? Dos pais nos filhos. Até quando? Até a 3ª e 4ª geração. Mas quando ele visita essa iniquidade, ok? O que ele faz, irmãos? Ele faz assim, daqueles que me aborrecem, daqueles que andam fora dos caminhos do Senhor, daqueles que copiam essa herança de não andar nos caminhos do Senhor e pratica a mesma forma. Então Deus vai lá e visita, ok? Para ver se acha essa iniquidade de repetição. Porém, quando Deus não acha essa repetição, não acha uma pessoa que o aborrece, ele faz o quê? Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus ele usa de misericórdia para com aqueles que guardam os mandamentos dele e o amam. Então, realmente, a iniquidade, irmãos, ela faz parte do ser humano, independente da herança. Nós nascemos em pecado, fomos gerados em pecado, ok? Existe o pecado original, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí desse vídeo, tá ok? Então, Deus, ele usa de misericórdia aqueles que amam a sua presença, aqueles que guardam os seus mandamentos, ok? Na linha que pensa que existe maldição hereditária, vai pegar esse texto, não vai ler o texto completo. É necessário, irmãos, nós lermos o texto completo para ter um entendimento que não existe maldição hereditária. Vamos para o próximo texto aqui, irmãos, Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eu vou ler só esse verso 4, mas é importante você pegar e ler o capítulo todo, ok? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Ok? Eu quero ler aqui o que eu fiz uma anotaçãozinha aqui, Quem defende a maldição hereditária irá alegar que esse texto de Ezequiel fala sobre a morte.
mas é só continuar a leitura do capítulo e teremos vários tipos de pecados que levam à morte. Não apenas a morte física, mas espiritual também. Então, irmãos, não tem como você ter essa alegação. O capítulo 18 de Ezequiel está falando sobre a morte. Não, é só você ler o capítulo inteiro que você vai ver. E esse verso 4 é o verso-chave desse capítulo. Ó. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho, fazendo distinção, separação e divisão, a alma que pecar, essa morrerá. Ok, irmãos? Então, é fácil entendimento. Como eu disse, leia o capítulo 18 todo, que você vai encontrar uma lista, ok, de iniquidades e pecados. Agora, nas Escrituras, irmãos, existe uma forma de herança e maldição. Ela se refere ao pecado original. E para se libertar dessa herança, é necessário se converter a quem? Ao novo Adão. Porque o primeiro Adão, irmãos, ele se corrompeu. O primeiro Adão, ele caiu nas garras do pecado, na artimanha do diabo, ok? Então, todo aquele que veio da descendência de Adão, ele tem essa iniquidade, ele tem esse pecado. Isso se chama de uma maldição, né, soterológica, que vem dos anjos, vem do anjo, ok? Então, irmãos, essa é a maldição real que existe na palavra do Senhor, ok? Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 22, eu não coloquei assim, eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para os irmãos, ó. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, que é Cristo, irmãos. Okay? Então, essa maldição do pecado original é quebrada aceitando Jesus como Salvador, aceitando a obra e o sacrifício desse novo Adão. Agora, há um problema, né, nessa linha da questão da maldição hereditária, que eu quero concluir como está no último texto aí. Ó. Não podemos substituir o sacrifício de Jesus por experiências. Por quê? Porque essas pessoas, elas alegam que elas tiveram experiências de libertação, elas tiveram experiências de cura espiritual, elas tiveram experiências fazendo encontros, cultos, reuniões e um monte de regra que é colocada. E aí elas atribuem essas experiências que elas tiveram, que dizem que deu certo, né? Elas querem o quê? Negar o sacrifício de Cristo. É a única forma que eu vejo. Se o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para quebrar essa maldição original do pecado, o que vai ser, irmãos? Então não tem como fazer ou pensar dessa forma. Basta ler os textos. Como eu disse, eu quero encerrar por aqui, deixar esse vídeo um pouco mais curto e fazer uma parte 2, tá bom? Lembrando os irmãos que se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like se você aprova esse tipo de conteúdo. Eu estarei dando continuidade a esse assunto em uma parte 2. Não sei se vai ter uma parte 3, pode ser que tenha, mas vamos trazer alguns textos a mais para firmar mais essa ideia na vida dos irmãos. Tá ok, irmãos? Obrigado por você ficar até este tempo do vídeo aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.